Olá pessoal, Dr. Fábio Nascimento, médico. Estou aqui novamente para abordar sempre aqueles temas que os meus clientes normalmente solicitam, que a gente aborda. E hoje eu gostaria de abordar um tema extremamente interessante e que as pessoas têm dificuldade de lidar com o problema, inclusive colegas que não são especialistas, também às vezes até desconhecem o manuseio, que é a chamada trombofilia. O que é isso? Trombofilia a gente conceitua como sendo uma tendência à coagulação do sangue dentro do sistema circulatório e, consequentemente, formando aí os trombos, ou as tromboses e as embolias decorrentes muitas vezes dessas tromboses. Então, um indivíduo portador de um distúrbio genético, as trombofilias são doenças genéticas, São vários os distúrbios que podem levar à trombofilia. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso. De um modo geral, todas resultam numa maior tendência dessa pessoa portadora a ter esses fenômenos chamados tromboembólicos, que vão desde uma trombose de uma veia superficial, na perna, no braço, ou em qualquer outro lugar, até uma trombose profunda nos membros inferiores, uma trombose ou uma embolia nos pulmões, no sistema nervoso, causando aí os famosos derrames. E também outra questão muito importante em relação à trombofilia são aquelas mulheres que são portadoras da mesma, que tem uma tendência aumentada a abortamentos. Então, normalmente, aquela mulher que tem um aborto espontâneo, geralmente no primeiro trimestre de gravidez, depois tem outro, tem mais outro, normalmente deve ser investigada, pois ela pode e geralmente é portadora de trombofilia. E é claro que isso tem tratamento, sabe? Ela pode sofrer um acompanhamento pré-natal adequado, utilizar os anticoagulantes adequadamente e ter normalmente seu filho sem nenhum problema, tá? Bom, mas basicamente, o que é como é que é isso, O que causa, como é que é essa trombofilia? Quando nós sofremos um trauma, um corte, por exemplo, o que acontece? Imediatamente as plaquetas migram para o local do corte e desencadeiam um processo de coagulação, que nós chamamos cascata de coagulação, com ativação de vários fatores que vão converter o fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina vai fazer um coágulo e esse coágulo vai ocluir aquela região do corte e nós vamos parar de sangrar. Esse é um coágulo desencadeado normalmente por um trauma, Agora, para que o nosso sangue não coagule dentro do nosso sistema circulatório, o que ocorre? Por que ele não coagula, a não ser em questão de trauma? Porque existem os chamados anticoagulantes naturais. É uma série de anticoagulantes que evitam que o nosso sangue coagule normalmente sem nenhuma causa aparente,
né, dentro do nosso sistema circulatório. E ele corre numa forma fluida e levando aí ao transporte de nutrientes e oxigênio e trazendo gás carbônico dos tecidos, e essa é a sua função. Nas pessoas portadoras de trombofilia, elas têm geneticamente, isso é familiar, ou vem do pai, ou vem da mãe, ou vem de ambos, elas possuem alterações, mutações genéticas e que levam à deficiência de um ou de mais de um desses anticoagulantes naturais. Então, é por isso que essas pessoas são mais predispostas a terem uma coagulação espontânea dentro das suas veias, sem nenhum trauma, tá? Ou às vezes basta um repouso prolongado, uma viagem de avião de 12, 14, 15 horas sentado, por exemplo, pode ser suficiente para desencadear um processo desse, né? A gravidez, o uso de anticoncepcionais combinados, o sedentarismo, a obesidade, inúmeros fatores que podem desencadear nessas pessoas esse processo de coagulação, tá? Então, eu recomendo que todas as pessoas que têm histórico familiar de tromboses, né, de abortamentos, no caso das mulheres, de aborto na família, ou a própria mãe sofreu aborto, as irmãs, né? Homens com história de trombose pulmonar, embolia pulmonar, trombose de membros inferiores, devem fazer um estudo, né, e pesquisar se são portadores de trombofilia. E em caso positivo, tá, serem submetidos a um tratamento preventivo para evitar que essas pessoas venham a sofrer danos, muitas vezes severos ou até fatais, devido a isso. E só para lembrar, as pessoas, já que estamos em época de Covid, né, as pessoas portadoras de trombofilia, caso contraiam o Covid, elas têm uma tendência aumentada a formar coágulos. O próprio Covid já predispõe, mas os portadores de trombofilia são os mais vitimados por coagulação intravascular durante o episódio de coronavírus, podendo isso ser até fatal, tá? Então, quem tem história familiar, é sempre aconselhável que faça uma investigação mais detalhada sobre isso, tá? Espero poder ter ajudado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.